Boa tarde, meu nome é Jairo Sierra, sou líder do Movimento MES, Movimento Entendendo a Saúde. Nós estamos aqui fazendo esse vídeo em complementação, nós estamos na parte 4 do livro do tema que diz a respeito dos direitos do paciente agora, pela ótica da Lei Estadual de São Paulo 10.241 de 1999. Aqui, só dando continuidade, o paciente ele tem direito de saber do médico, saber do profissional da saúde, a duração prevista do atendimento, do tratamento que ele está se submetendo. Ele não pode se submeter a um tratamento sem prazo para terminar. Então, todo o tratamento tem começo, meio e fim. Reavaliação, reinício, meio e fim. E assim por diante. Nenhum tratamento pode ser permanente no tempo. Ainda que aquele paciente esteja ali submetendo a um tratamento de uma doença crônica que ele precise tratar para o resto da vida. Ele sempre poderá e deverá voltar ao hospital, à clínica, ao local onde ele faz o atendimento, para novas avaliações, para acompanhamento da evolução de sua doença, para saber se a doença continua estacionada, se está afetando algum outro órgão, alguma outra parte do corpo. Mas o que precisamos aqui saber em termos de direito, que ele tem que saber de forma clara qual que é o tempo previsto do tratamento ao qual ele está se submetendo. Ele tem direito a saber que os benefícios e inconvenientes das medidas diagnósticas e terapêuticas que está sendo tomado em nome dele. Por quê? Ele tem que saber até que ponto aquele tratamento ou aquele procedimento ao qual ele está se submetendo tem um benefício real ou simplesmente é um prolongamento da doença, um prolongamento daquele sofrimento que ele vem enfrentando ao longo do tempo. Então ele tem que saber se ali existe benefício, se ali existe inconveniente, se existe algum efeito colateral, algum efeito indesejável, por exemplo, existe que já está em desuso hoje em dia por conta exatamente disso. O paciente que tomava uma medicação aí conhecida há algum tempo atrás no mercado para emagrecimento. Só que um dos efeitos colaterais desse medicamento era uma diarreia incontrolável que podia fazer com que ele passasse por uma situação muito constrangedora em qualquer lugar de sua vida social. Até mesmo por esse motivo, o tratamento com base nesse medicamento hoje em dia está cada vez mais em desuso. Mas, sendo um tratamento ministrado, ele tem que saber. O benefício pode ser emagrecimento, mas tem um inconveniente tão forte, tão severo, que ele torna praticamente impossível o benefício que a pessoa visaria continuando o tratamento daquela forma. Então, só estou querendo falar isso aqui para que vocês tenham uma ideia do alcance disso. O tratamento, ele tem benefício? Sim, todo tratamento tem que ter um benefício para o paciente. Se não tiver benefício, ele é inócuo. Se não é inócuo, ele não precisa ser aplicado. Mas ele também tem que estar ciente dos inconvenientes, dos efeitos colaterais, dos efeitos potencialmente difíceis de lidar na sua vida cotidiana. Existem tratamentos, por exemplo, que podem retirar do paciente a libido, o desejo sexual, trazendo infortúnios para a vida desse paciente de uma forma geral. E muitas vezes por um inconveniente, um efeito colateral que ele sequer sabia que tinha. Que sequer sabia que era esperado naquele procedimento, naquele tratamento que ele estava realizando. O paciente também tem necessidade, ele tem que saber se ele tem necessidade ou não de anestesia. E se tiver necessidade de anestesia, que tipo de anestesia, ou se ele tem necessidade de anestesia em exames, em procedimentos terapêuticos invasivos.
É um direito que ele tem. Por quê? Dependendo da anestesia, ele pode não voltar da anestesia, ele pode ter um problema muito sério. Acontece em muitos casos? Não. Um problema com a anestesia está para a medicina como o acidente aéreo para a aviação. São casos raros, mas quando acontecem eles são muito traumáticos, eles são muito drásticos. As pessoas têm que ter ali conhecimento de se vai fazer uma anestesia, quais são os riscos. Existem anestesias onde o paciente corre o risco de ficar paraplégico, ficar tetraplégico. Ele tem anestesias em que ele tem o risco de perder a sensibilidade de um membro, ou ele tem o risco de perder a função de um membro. Ele tem que ser avisado disso? Tem, em todos os casos. Por quê? Ainda que seja em benefício do paciente, ele não pode ser submetido a nenhum tipo de tratamento, invasivo ou não, sem que ele assuma conscientemente a responsabilidade daquele tratamento, a responsabilidade pelo consentimento em relação àquele tratamento ou àquele procedimento. Isso é um direito inalienável do paciente. O médico não pode decidir por ele, o próprio familiar, se ele estiver consciente e lúcido, não pode decidir por ele, ele decide se continua ou não o tratamento, se ele se submete ou não ao tratamento. E essa diretiva, essa determinação do paciente não pode ser menosprezada em hipótese alguma. O paciente, essa aqui já é um pouco mais complicada. A lei diz que o paciente ele tem direito a saber o instrumental que será utilizado. Eu acredito que sim, que ele deva saber se o uso desse instrumental puder lhe causar algum dano, mas na maioria das vezes não há uma correlação lógica entre o instrumental utilizado e o dano ao paciente. Pelo menos nada que nos ocorra agora trazer a vocês, mas a lei diz que se ele tiver alguma dúvida em relação ao instrumental cirúrgico, instrumental do procedimento que ele vai submeter, ele pode fazer perguntas e tem sim que ser esclarecido a respeito disso. O que não pode mais hoje em dia é o paciente se submeter a tratamentos que ele não deseja por falta de informação. O que não pode é o médico ou outro profissional da saúde realizar um tratamento, realizar um procedimento sem que o paciente ou seu responsável saiba e consinta. O paciente ele tem, inclusive, o direito de saber quais as partes do corpo serão afetadas pelo atendimento, pelo procedimento, pelo exame e de que forma. Se de forma irreversível, se de forma reversível, porque o corpo é do paciente. Não é do médico, não é do hospital, não é do familiar. Ele tem direito de se autodeterminar e escolher aquilo que ele acha mais conveniente e melhor para o seu corpo. O paciente ele tem que ser informado a respeito de riscos e consequências indesejáveis do atendimento. Ou seja, não pode ficar dúvidas, não podem pairar dúvidas a respeito do que ele deve esperar ou não daquele atendimento, daquele atendimento médico, daquele atendimento cirúrgico, daquele atendimento que está sendo oferecido a ele. Bem, nós estamos aqui terminando a parte 4 desse nosso tema, que é os direitos do paciente através da Lei Estadual de São Paulo 10.241 de 1999. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão a fazer, caso tenha alguma pergunta a ser dirigida a nós, o nosso e-mail está no rodapé desse vídeo. Caso vocês queiram entrar em contato por WhatsApp, pode fazer através da nossa página, da nossa homepage na internet, que vai estar também nesse vídeo, nessa página aqui do YouTube. Então vocês podem nos acessar através do nosso canal no YouTube ou através do nosso website. Também não esqueçam ali de dar um like
no nosso canal. Não esqueça de se subscrever, de apertar a campainha para que vocês recebam as atualizações desse nosso assunto tão interessante que é direito da saúde, direito à saúde, direito médico e direito do paciente. Muito obrigado e até logo.